Bom, pessoal, então já resolvido o problema tecnológico. Sei que não vieram para me ouvir, então já vou passar a palavra para os nossos expositores, né, para falar o primeiro painel para os colegas, focado nos colegas que hoje já têm tempo, já têm condições para se aposentar e os que já estão aposentados. O que não sei se vão querer fazer algumas considerações iniciais sobre a reforma, enfim, mas esse primeiro painel trata especificamente mais quanto aos colegas deste grupo. Tá? Então... Eu vou fazer uma referência. Na verdade, o nosso objetivo, né, nos deu. O nosso objetivo aqui é fazer uma explanação breve do que a gente identifica ali. Vai ser mais um nos deu, vou ficar aqui também para auxiliar. E dar um espaço para que as pessoas tragam as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas angústias, né? Então, nós vamos fazer um panorama meio geral, vamos tentar pontuar aquilo que nós identificamos como mais grave para aquele grupo específico, né? E depois nós ficamos aqui à disposição para interagir com a plateia. Eu passo para o Nos Deu, que ele que vai conduzir a apresentação. Nos Deu o nosso diretor de Previdência, está trabalhando isso cotidianamente, junto a todas as entidades que estão nos representando ali, vai poder fazer um breve histórico dessa movimentação que nós temos realizado. Colegas, bom dia a todos. Um enorme prazer estar aqui, voltar a esta casa, onde estive 2 anos atrás, nesse mesmo auditório, e agora para falar, né, do desafio dessa reforma da Previdência, consubstanciada na proposta de emenda constitucional número 6 de 2019. Então, queria agradecer, na presença da nossa presidente Marcela, o convite que foi feito a mim. É a primeira conferência que nos estados para tratar desse tema. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo uma exposição para procuradores do estado, salvo uma breve exposição que fiz para os membros da minha associação, na mesma semana em que chegou a PEC, porque todos estavam desesperados. Falei, então é mais fácil a gente fazer uma primeira reunião, mas foi muito mais de falar das novidades. Dessa vez, nós estamos realmente fazendo um seminário tratando de questões específicas, de grupos específicos. Então, queria agradecer, na presença da presidente Marcela, o convite para estar aqui e a alegria de poder compartilhar com todos esses momentos de reflexão. Eu fico muito feliz de ver o meu amigo Dr. Klima, com quem, na época, como já disseram, fui procurador-geral, tive a oportunidade de conviver bastante com ele lá em Brasília, foi quando nós montamos a chamada Câmara Técnica, foi quando surgiu o Instituto da Repercussão Geral. Então, o desafio dos estados era trabalhar conjuntamente nos temas comuns e pudemos fazer isso, essa parceria, várias e várias vezes, reuniões com os ministros. Então, é uma gratíssima satisfação encontrá-lo e saber que agora está com esse desafio, né, de equacionar a questão previdenciária no estado do Rio Grande do Sul, como vários outros colegas também que se dedicam a esse tema. Então, uma alegria vê-lo e, desde já, desejo muito sucesso no trabalho que terá pela frente, tá certo? Então, uma alegria estar aqui com você. E o presidente Telmo, grande timoneiro dos procuradores do Estado, quando eu voltei à associação no ano de 2016, ele era o vice-presidente da ANAP, mas já com muitas atribuições. Então, nós pudemos trabalhar muito juntos nesse momento em que ele era o vice-presidente da ANAP. Foi quando o então presidente, Dr. Michel Temer, encaminhou a proposta de emenda constitucional, né, 287. O então presidente da ANAP, Dr. Terto, montou um grupo de trabalho. Então, começamos a trabalhar junto à questão previdenciária. Éramos nós dois e um terceiro colega de Minas Gerais. E, desde então, trabalhamos juntos e para nossa
alegria. O Dr. Telmo concordou em ser o candidato à presidência da ANAP, está no meio do seu mandato, teve a bondade de me convidar para poder ajudar numa área que acho que realmente eu tenho essa possibilidade. Então, continuamos juntos agora como colegas, né, de diretoria, ele nos dirigindo e eu cuidando dessa questão. Então, uma alegria estar aqui com o senhor, aqui na Apergs, para poder tratar desse tema. Pois bem, nós estamos agora, então, cuidando da questão previdenciária de um grupo de colegas que ou já está aposentado ou, pelo que eu entendi, já estão todos com os requisitos para a concessão pelas regras atuais já devidamente preenchidos. Caso tenha alguém que não esteja nessa situação, nós vamos tratar isso em outros painéis, não é isso? Pois bem, nós temos aqui um resuminho, né, um quadro resumo de quais as situações que podem atingir os colegas já aposentados e os colegas que, embora não aposentados, tenham os requisitos já devidamente preenchidos, portanto, poderão fazê-lo a qualquer momento. Pois bem, antes de falar especificamente desses temas, eu vou fazer menção a um jornalista da Folha de São Paulo, que escreveu um artigo, ou foi no dia seguinte, ou foi 2 dias depois da PEC ser encaminhada. Aquele jornalista econômico Vinícius Torres Freire. Ele coloca lá no começo: a proposta de previdência dos servidores é um plano racional de redução de vencimentos e proventos e pensões. Ele que disse. Tá certo? Então, nós temos que já ter esse alerta desde o começo. Quer dizer, se colocou de uma maneira em que o objetivo é fazer com que essas pessoas recebam menos do que recebem hoje. Em grande parte, por isso o doutor Clima nos falou, quer dizer, existe um déficit. Não sendo objeto, não discuti-lo, mas que existe o déficit, existe. Eu acho que ele pode ser discutido sobre vários ângulos, mas não dá para dizer que não tem déficit nenhum e que nenhuma medida pode não ser feita. Então, acho que tem que estudar isso no bolo de que é necessária. Pois bem, então, primeira situação. Aqui, então, vamos trabalhar com o seguinte. Vamos tratar com o texto apresentado, como se esse texto fosse o texto aprovado. Há uma razoável certeza de se dizer que não vai ser esse texto, porque há várias indicações de que haverá algum tipo de negociação para mudar parte desse texto. Mas, então, vamos falar do texto agora e depois, até, quando o Totel falou, podemos fazer ilações sobre possibilidades. Primeira proposta, está claro na emenda, na proposta de emenda, que será constitucionalizada a alíquota. Hoje, a alíquota não é constitucionalizada. O que é constitucionalizada é a necessidade de cobrança da contribuição previdenciária pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, por força da redação dada ao artigo 149, parágrafo 1º, pela emenda constitucional número 41. Aliás, uma das razões que o déficit surgiu é que, na redação original desse dispositivo, na Constituição de 1988, essa contribuição era facultativa. Os estados não eram obrigados a instituir essa contribuição. Na emenda constitucional 41, essa contribuição tornou-se obrigatória e tem como patamar mínimo o valor cobrado pela União, que é hoje de 11%. Então, a partir de 2004, certamente todos os estados que não tinham criaram essa contribuição. Pois bem, então, primeira proposta, primeira situação concreta, se a PEC for aprovada com esse texto, é que a alíquota mínima será de 14%. Aí o doutor Clima pode falar melhor do que eu, mas muitas pessoas me falam que um aumento de 11%
para 14% na alíquota previdenciária é um senhor reforço para o equilíbrio atuarial do sistema. Ou seja, aqui já é 14. Tá, então, do ponto de vista atuarial, o que eu ouço de muita gente, inclusive de um famoso atuário lá de São Paulo, é que é o seguinte: não é um aumento desprezível do ponto de vista atuarial. Bom, então, isso está na emenda constitucional. Mas não só isso. Quer dizer, a emenda propõe que sejam alíquotas progressivas. Ou seja, 14% será uma referência e esse valor, esse percentual poderá ser reduzido ou aumentado, conforme a própria emenda autoriza. Então, eu vou lhes mostrar a alíquota que está prevista. Para que não haja dúvida. Então, a alíquota fica fixada em 14%, podendo ser reduzida ou aumentada. Então, a própria emenda constitucional já... O artigo da emenda é o artigo 14. O próprio artigo 14, ele já prevê a alíquota que será cobrada pela União. E aí estabelece a remissão para os estados, que nós vamos ver depois. Até um salário mínimo, ainda é 998, o salário mínimo. Tenho quase certeza que esse é o valor. Ou seja, até este valor, há uma redução de 6 inteiros e 0,5%. Ou seja, passa de 11% para 7,5%. Há uma redução. De um salário mínimo até R$2.000, há uma redução de 5 pontos. Portanto, passa de 14 para 9. Patamar inferior, nesse caso, aquilo que é cobrado hoje, tá certo? De R$2.001 até R$3.000, tem uma redução de 2 pontos percentuais. Então, passará de 14 para 12, maior do que o valor inicial, que é hoje quanto a União cobra. De R$3.001 até R$5.839,45, este é o valor do teto do regime geral de previdência. Então, de R$3.001 até o teto do regime geral de previdência, não há nem redução nem acréscimo. Então, eles colocaram o teto como o limite dessa alíquota de 14%. Deste valor até R$10.000, há um acréscimo de 0,5 ponto percentual. Ou seja, então, até R$10.000, teremos 14,5%. De R$10.001 até R$20.000, teremos um acréscimo de 2,5%. Vai de 14% para 16,5%. De R$20.001 até R$39.000, que não é o teto do funcionalismo, vocês sabem que o teto do funcionalismo é um pouquinho maior que isso, é 39.200 e alguma coisa. Não chega a 300, tá certo? Há um acréscimo de 5 pontos percentuais, portanto, a alíquota passa de 14% para 19%. E acima de R$39.001, qualquer que seja o valor, a parte que está no teto, há aquelas situações que estão acima do teto, tá certo? Acho que todos conhecem algumas decisões, né, que possibilitaram essa situação, tá certo? No passado. Hoje, depois do julgamento daquela repercussão geral que fixou que o teto é autoaplicável, acho que é muito difícil ter acontecido, mas no passado, pessoas conseguiram, numa outra composição do Supremo, seus vencimentos anteriores. Então, quem tiver nessa situação, terá uma alíquota aumentada em 8%, então de 14% para 22%. Esse valor que eu estou falando é o valor das faixas. Não quer dizer que uma pessoa que esteja nessa faixa vai pagar a alíquota de 22%. Vai subindo na alíquota progressiva, tal como é do imposto de renda. Então, segundo, né, foi divulgado, a alíquota máxima, nesse caso, é 16,80 e alguma coisa, não sei se é 16,83, 16,79. Tá? Então,
a alíquota maior, já tirada esta faixa aí, essas faixas de incidência de alíquota menor, chega a 16,79%. Então, essa é a primeira situação. Então, cada um veja aí qual é o valor dos seus proventos, não é isso? E saiba que vai ser esse percentual. Nós estamos falando tudo se a emenda for aprovada do jeito que ela foi mandada, tá certo? Então, essa é a primeira situação. Nós temos uma segunda situação que... Há uma segunda situação que atingirá tanto os servidores em atividade, quanto servidores aposentados, quanto pensionistas, que fica expresso na nova redação do artigo 149 da Constituição, que poderão ser instituídas contribuições extraordinárias. Tá? Então, é a redação, essa redação está no corpo permanente da Constituição. É a alteração feita no artigo 149 da Constituição. Bom, então não precisamos ler tudo, mas apenas cria-se a possibilidade de instituição de alíquotas extraordinárias, tá certo? Então, é o parágrafo 1º, a linha C, da nova redação: a contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas observará os seguintes critérios. Inciso 1º, dependerá da comprovação da existência de déficit atuarial e será estabelecida exclusivamente para promover seu equacionamento por prazo determinado e em conjunto com outras medidas para equacionamento do déficit, observado o disposto no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 40. Aí já é redação do corpo permanente. O que nos interessa agora, inciso 2º, poderá ter alíquotas diferenciadas com base nos seguintes critérios, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos pela lei complementar de que trata o parágrafo 1º do artigo 40. Então, antes de eu dizer os requisitos, eu quero contextualizar um pouco essa questão da nova redação do artigo 40 e dessa lei complementar prevista no seu parágrafo 1º. Este é o fenômeno, nós estamos falando da desconstitucionalização. Ou seja, hoje, todas as regras do regime próprio para os servidores que ingressaram pós-emenda constitucional 41 estão no corpo permanente da Constituição, basicamente no artigo 40 e nos seus parágrafos. A proposta tira isso da Constituição, estabelece que isso será regido por uma lei complementar. Então, quando se faz a remissão à lei complementar prevista no artigo 40, é essa nova configuração que está sendo proposta. E aí tem um debate enorme, seja com relação à constitucionalidade, seja com relação à conveniência de se tirar isso da Constituição. Aqui eu permito dar a minha opinião pessoal. Eu acho que quem se der o trabalho de fazer uma pesquisa histórica do artigo 40 da Constituição, verá que na redação original tinha apenas 5 parágrafos. Ou seja, era um dispositivo razoavelmente curto, regulamentando aquilo que sempre se regulamentou no Brasil, o regime próprio de previdência. Por que ele foi aumentado? Por que ele passou de 5... Agora, fiquei até na dúvida se são 21 ou 22 parágrafos. Eu preciso olhar, tá certo? Que eu também, de vez em quando, me atrapalho. Tá certo? Por que passou de 5 parágrafos para 21 parágrafos? Se se der o trabalho de ler cada um desses parágrafos que foram acrescentados, foi exatamente para dar segurança a esse regime, para se fechar possibilidades que estavam dando margem a uma interpretação do Poder Judiciário que eventualmente não era a interpretação que se entendia a melhor para o regime próprio. Então, na minha opinião, a constitucionalização foi absolutamente positiva.
Quer dizer, se dirimiu uma série de dúvidas na própria Constituição. Então, o melhor exemplo é o valor da pensão. Havia uma dúvida jurídica se lei estadual poderia definir a pensão num percentual inferior a 100%. O Estado de São Paulo assim procedeu e perdeu uma batelada de ações. Então, veio uma emenda constitucional dizendo, hoje em dia a pensão não é mais integral. Se resolveu a dúvida. Pois bem, então, fecho parênteses, é isso que está se colocando com relação às contribuições extraordinárias. Então, estamos aqui no inciso 2º, né? Observados seguintes critérios. Condição de servidor público ativo, aposentado ou pensionista. B, o histórico contributivo ao regime próprio de previdência social. C, a regra de cálculo do benefício de aposentadoria ou de pensão implementado. E D, o valor da base da contribuição ou do benefício recebido. Qual que é a nossa interpretação, né, nós da ANAP e um conjunto de várias entidades? Essa contribuição extraordinária, ela está sendo criada, primeiro está escrito aqui, né, no caput, no próprio inciso 1º do parágrafo 1º-C, por prazo determinado, mas sem limite de valor. Não tem nada que diga até determinado valor, ou até determinada alíquota. Então, será fixada essa contribuição extraordinária se houver déficit no sistema, e acho que... Me disseram que parece que tem um sistema que não tem déficit. Eu tenho a impressão que é um daqueles estados que um dia foi território, e, portanto... Roraima? Me falaram isso, tem um que não tem déficit, acho que todos sabem, né? Hoje em dia, quando eu dou aula com meus alunos, eles nem sabem o que é território, mas todos nós soubemos, né? Que nós tínhamos territórios antes da Constituição de 88. Então, esses territórios que viraram estados, eles não têm o passivo previdenciário passado. Pois bem, então, o que nós estamos imaginando que poderão ser essas contribuições extraordinárias? Variáveis de acordo com esses critérios. Quem eventualmente, hipoteticamente, mas eu tenho a impressão que é permitido pelo texto constitucional, quem eventualmente entrou mais velho no sistema do regime próprio, contribuiu por menos tempo, talvez possa ser colocada uma contribuição extraordinária maior do que quem entrou mais novo e se aposentou contribuindo por mais tempo. Tudo é talvez, onde parece que é permitido. Tá certo? Pelo valor, pode estabelecer isso, quer dizer, a pessoa tem um benefício maior, vai pagar não só uma alíquota previdenciária maior, mas vai também pagar uma contribuição extraordinária maior. Então, essa é a segunda situação. Além de uma alíquota progressiva, que vai chegar no valor máximo a 16,79%, a possibilidade de instituição de contribuições previdenciárias extraordinárias, sem limitação de valor e sem limitação de alíquota, com a possibilidade desses critérios diferenciados. Então, eu acho que pelo simples fato de se colocar isso na Constituição, é que não se quer que seja diferenciado, é que se quer que sejam critérios diferenciados mesmo, não vai ser uma alíquota igual para todo mundo. Bom, aqui faço eu a minha provocação, porque todo mundo fez provocação, eu vou fazer uma provocação que eu acho que essa é para muita gente pensar. Pela minha leitura, o caput, a nova redação do artigo 40, está alterando o chamado regime de repartição para entrarmos no regime de capitalização. Acho que há um consenso que, se passar de um regime de repartição para um regime de capitalização, o déficit previdenciário, num primeiro momento, aumenta. Isso parece que é unanimidade, acho que não tem ninguém que está dizendo, não, o déficit é neutro. Não, o déficit vai aumentar. Por quê? Porque pessoas não integrarão mais esse sistema. Então, aqui fala por prazo determinado para acabar com o déficit.
eu penso que o déficit será estrutural, ou seja, não vai acabar tão cedo. Por prazo determinado, talvez seja assim por 30 anos, 40 anos, já que vamos viver até 200, não é? Talvez não tenhamos tanto problema. Mas o que eu quero dizer é isso. Eu tenho a impressão que, se prevalecer esse sistema de capitalização, a passagem para o sistema de capitalização, e não for colocado algum tempero neste artigo, esse déficit será permanente. Vamos pagar enquanto vivemos. Perfeito. A pessoa com 150 anos, você não vai viver 200? Pague para viver mais 50. Não é isso? Perfeito? Então, tem o direito de morrer. Você pode sair antes do sistema, não é isso? Bom, esta é a segunda situação que atinge quem já está aposentado, tá certo? Bom, uma terceira situação, essa é igual para todo mundo que vier receber pensão por morte após a emenda. Então, não atinge atuais pensionistas, mas as futuras pensões por morte serão menores que a atual. Então, a regra hoje, né, acho que todos sabem, é aquilo que excede ao teto do regime geral é 70% da diferença entre a remuneração e esses 5.845, não é isso? 839,45. Então, há uma diminuição, né, para 50% e a outra parte serão cotas de 10% não reversíveis. O valor será menor. Isso atingirá todo mundo, tá certo? Agora, há uma diferença entre a pensão por morte de servidor já aposentado e a pensão por morte de servidor em atividade. Tá? Então, a base de cálculo de pensão por morte de servidores já aposentados será melhor, né, do que a base para os servidores que eventualmente falecerem antes da aposentadoria, o que não é o caso que estamos discutindo aqui, tá certo? E tem uma outra regra, que eu acho que é igualmente importante, que é a impossibilidade de acumulação de proventos e pensões. Isso agora está expresso, tá certo? Essa é uma dúvida jurídica, tá? O Supremo já decidiu parte dessa dúvida jurídica de cumulações lícitas de remuneração. Então, só para terem uma ideia, no estado de São Paulo, o procurador-geral que me antecedeu, tão logo foi promulgada a emenda constitucional 41, fixou o entendimento de que qualquer cumulação, já no bojo da emenda constitucional 41, deveria observar o teto da soma delas e o teto único. Então, era mais ou menos o seguinte, esse exemplo que eu vou dar é real. Procurador do Estado, que também era professor na Universidade de São Paulo, portanto, tinha duas remunerações justas e líquidas, justas e podendo ser recebidas em conjunto. Primeiro, se não estivesse no teto, teria que somar e a parte que passasse do teto era cortada. Agora, existiam alguns procuradores do Estado que já estavam no teto naquele momento e eram professores. Então, a orientação que se deu foi, até a promulgação da emenda, era considerado uma acumulação lícita com tetos distintos. Toda e qualquer acumulação a partir de então teria que ser cortada. Então, se tivesse um procurador que já estivesse no teto e ingressasse na faculdade depois da emenda, sabe quanto recebia? 0. Já não estava no teto? Então, ou seja, com base nessa interpretação, e eu sei que outros estados parece que deram também, foram propostas ações do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal decidiu, como aliás acho que quase todo mundo imaginava, que o teto é por remuneração, ou seja, o procurador do Estado, isso vale para o membro do Ministério Público, para o magistrado, para todo e qualquer servidor que já está no teto da sua remuneração, se tiver uma acumulação lícita, recebe esta acumulação no valor do teto correspondente, ou seja, cada remuneração entra no teto individualmente. Então, isso já foi resolvido. Mas
salvo tenha sido resolvido esta semana, até a semana passada não estava julgado a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte, que é outra acumulação perfeitamente possível, não é isso? Pois bem, a regra é que haverá essa impossibilidade de acumulação, ou seja, agora colocado expressamente na emenda que, neste caso, poderá haver opção pela remuneração, pelo benefício maior. Então, vamos dizer, é uma situação nova que está sendo colocada na emenda, salvo acumulações parciais até 4 salários mínimos. Então, até um salário mínimo pode acumular uma parte, até 2 salários mínimos acumula uma outra parte, até 3 salários mínimos e até 4 salários mínimos. O que passar disso não acumula. Então, essa é outra situação que atingirá as pessoas. Com relação à pensão, está expresso que poderá ser alterada essas regras por lei complementar. Então, ou seja, acredito que haja o risco de ter algum tipo de alteração dessas situações por lei complementar. Com relação às regras de aposentadoria, para mim não ficou claro, mas é um risco que muita gente coloca. Se vier essa lei complementar fixando requisitos diferenciados, isso não pode atingir quem já está aposentado. Na pensão eu vejo que pode. Nos proventos eu confesso não ter certeza. Eu não cravaria com toda certeza a palavra não. Eu acho assim, parece que não, mas não dá para ter certeza. Então, nós colocamos isso com outro risco. Tá certo? Podemos... Pois bem, agora falando especificamente daquele colega ou daquela colega que já pode se aposentar e optou por não se aposentar, ou seja, poderá pedir aposentadoria pelas regras hoje vigentes, ainda que a emenda venha a ser promulgada, e poderá se aposentar nessas condições. Então, primeiro, o artigo 9º da emenda reconhece expressamente a figura do direito adquirido. Então, quanto a isso, eu acho que não há nenhum risco. Quem se deu o trabalho de ver a proposta de emenda constitucional proposta pelo então presidente Michel Temer, notou que tinha uma pequena diferença redacional de um artigo em relação ao outro. Então, entenderam, olha, tem uma brecha para não se interpretar desta maneira. E, de fato, tinha uma redação um pouco diferente. Se dava ou não esse efeito, era uma questão a ser discutida, mas que era diferente. Poder-se-ia pensar dessa maneira, a resposta é sim. Isso foi corrigido no parecer do relator e, portanto, o substitutivo, então, apresentado já não tinha esse problema. Na proposta, ora apresentada, é o artigo 9º, está claro que poderá haver a concessão de aposentadoria por regras que, mesmo revogadas, regem essas pessoas. Então, com relação a isso, não há, salvo o melhor juízo, né, não sei, eu pelo menos acho assim, acho que não há necessidade de todo mundo ficar protocolando pedidos de aposentadoria se não estão com vontade, porque eu acho que tem essa regra garantido o direito adquirido no artigo 9º da própria proposta de emenda. E no artigo 10º trata do abono permanência, tá certo? Que hoje é obrigatório e, pela proposta de emenda constitucional, será facultativo. Tá certo? Quer dizer, os estados poderão criar o abono permanência. Aí é uma outra questão que eu sei que do ponto de... Aquilo que o Dr. Telmo estava falando. Sei que do ponto de vista econômico-financeiro faz um certo sentido. Porque muita gente fala, o estado paga e não é pouco de abono permanência. Mas eu acho que tem uma vantagem, mantém o servidor em atividade e esse servidor continua trabalhando e evita a necessidade de contratar um outro servidor que, penso eu, sairia mais caro. Tá certo? Todas as contas que dizem